Você já criou um anúncio que parecia perfeito, mas ninguém clicou? Que você achava que aquele anúncio era o máximo, que ia dar um resultado tremendo e nada aconteceu? O problema pode não ser o anúncio, mas o público. Então, hoje eu vou te mostrar como você faz para descobrir o público certo para que você tenha resultados reais de vendas nos seus anúncios online, tá? Bom, a primeira pergunta que você tem que fazer é: quem mais precisa do seu produto? Você precisa perguntar assim: quem mais é que precisa do meu produto? Você precisa identificar um grupo específico que tem uma necessidade clara, tá? Por quê? Porque muitas pessoas, elas acham que o produto ou o serviço delas funciona para muitas pessoas, para um público muito grande. E isso pode até ser verdade, mas isso é um complicador, porque você precisa ter apenas um grupo específico. Quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você venda cursos de inglês. Então, você vai focar em jovens que precisam crescer na carreira. Este é um exemplo. Você poderia focar em outro tipo de público. Mas aqui eu estou te dando um exemplo de como você deve definir realmente o seu público. Quem mais precisa do seu público? Desculpe, quem mais precisa do seu produto? Então você pode chegar à conclusão e falar assim: olha, meu produto de inglês ele serve para vários tipos de pessoas, mas a minha metodologia, como é focada em XYZ, ela é muito mais transformadora para jovens que precisam crescer na carreira. E aí eu vou te dar mais um exemplo. Vamos supor que você ensine o cara a ficar fluente em um determinado tempo, um tempo muito rápido, né? Então, esse seu produto ele vai ser muito mais transformador para jovens que querem viajar para o exterior, fazer uma carreira lá fora e precisam do inglês. Você não precisa falar com todo mundo. Tem outra coisa que você precisa entender. Mesmo que você tenha várias pessoas interessadas nesse seu suposto curso de inglês, uma coisa é você falar com um jovem de 25, 28 anos, e outra coisa é você falar com um homem já de 50 anos. Os desejos e as dores desses dois tipos de público são completamente diferentes. Então, como é que você vai conseguir fazer uma comunicação eficiente falando com duas pessoas diferentes, sendo que você tem apenas uma mensagem para transmitir? Deu para entender? Então, esse ponto é muito importante. Você precisa saber quem é o grupo de pessoas com quem você quer falar, porque senão você não vai conseguir criar anúncios que vendem. Antes de você criar os anúncios, existe uma etapa, e essa etapa qual que é? É a etapa de conhecimento profundo do seu público. E esse público precisa estar muito bem definido. Se você não definir bem esse público, a sua mensagem não vai ser assertiva. Você vai jogar dinheiro fora com as campanhas dos seus anúncios e você não vai ver as vendas que você gostaria de ver. E se vender, tá? Sem contar o tempo que você perde. Você perde um tempo enorme. Então muita gente às vezes fica pensando assim: ah, eu não sou criativo para criar anúncios, ah, eu não tenho dinheiro para investir um grande orçamento em tráfego. Cara, isso não é o problema da coisa, tá? Para você ser criativo, você precisa antes conhecer bem o seu público. Você só vai ser criativo, você só vai conseguir ter boas ideias para criar seus anúncios se você entender e conhecer o seu público. E se esse público for muito bem específico. Tá? Esse é o primeiro ponto. Quanto a um orçamento grande, eu sei que você é um empreendedor que está começando, ou já tem um negócio, ou está querendo fazer uma transição, né, do físico para online. Então, você pode falar: pô, eu não tenho como investir, então eu não vou ter como fazer anúncios. Anúncios bons. Você está pensando errado, porque não é o dinheiro que você tem para investir que vai fazer você vender mais com os seus anúncios, mas é você conhecer o seu público a fundo.
E você conhecendo o seu público a fundo, você vai criar, vai ter, assim, vai conseguir criar anúncios que realmente vão se conectar, anúncios que são inteligentes e criativos. E com isso, você tendo essa pequena verba inicial, você já vai ter resultados em vendas para que você consiga, na próxima campanha, investir um pouquinho mais, tá? Então, é mais ou menos por aí que você tem que pensar. O segundo ponto que você precisa entender bem, você precisa descobrir onde é que esse público está online, tá? Você precisa saber quais são as plataformas mais usadas por ele. Onde é que ele está? Ele está mais no YouTube? Ele está mais no Instagram? Agora, presta atenção, eu não estou aqui querendo dizer que você deve... Ah, meu público é do Instagram, meu público é do Facebook, meu público não funciona no YouTube. Não, não, não. Esse é um pensamento errado. O seu público, você, quando vai fazer a sua campanha, você tem que estar em todas as redes. Facebook, Instagram, YouTube. Isso é o básico. Agora, você precisa entender onde o seu público está, qual a rede em que ele está mais frequente. Por quê? Porque ali você vai colocar um pouquinho mais de dinheiro. Entendeu? Outra vantagem de você... Outra vantagem não, outra vantagem, mas eu quero dizer outra coisa porque é importante você saber onde o seu público está. Se você sabe que ele está ali, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, moda fitness, nicho de moda fitness, onde é que o seu público vai estar? Provavelmente ele vai estar no Instagram, acompanhando perfis de treino. E o que você vai fazer? Você vai acompanhar esses perfis e vai começar a olhar os comentários que estão sendo feitos lá pelo seu público ideal. E você vai anotar esses comentários e você vai guardar esses comentários. É aí que começa o processo de criatividade. É aí que você começa a conseguir ter ideias para fazer anúncios criativos. É aí que fica mais fácil você conseguir ter ideias para os seus anúncios. Tá? Não é uma questão de dom. Tá? A criatividade não é o dom, mas uma habilidade que você desenvolve praticando. E como é que você desenvolve praticando? Com o método certo. E o método eu estou te ensinando aqui agora. Primeira coisa a fazer, primeiro passo, conhecer bem o seu público, definir um público específico, ou seja, um grupo, não dois, três, um grupo de pessoas, tá bom? E aí você vai nas redes em que o seu público tem uma presença mais forte, vai acompanhando, vai olhando, vai vendo o que ele diz, o que ele comenta e vai arquivando tudo isso, né? Terceiro ponto, você precisa, depois disso, testar e ajustar conforme os resultados, tá? Você precisa sempre fazer isso. Às vezes a pessoa pode pensar, já sei que é meu público, já fiz uma pesquisa, já entendo, ele já compra meus produtos, mas as pessoas estão sempre mudando. Né? As pessoas estão ficando mais velhas, outros estão chegando pessoas mais jovens, com hábitos diferentes. Então, você precisa sempre estar revisitando o seu público. Isso é muito importante. E como é que você faz isso? Você faz isso de campanha em campanha. Agora, deixa eu voltar aqui à questão das campanhas menores. Tá? Você vai fazer campanhas menores, você que está iniciando como empreendedor, e vai analisar os cliques e conversões. Tá? Um exemplo, se você viu que não está tendo venda, pode ser um problema de ajuste dos interesses, os interesses do seu público, você precisa mudar isso. E o que aconteceu aqui? Aqui eu estou te dando um dado real, um dado verdadeiro. Você fez uma campanha, investiu pouco dinheiro nela, não está vendendo, é um fato numérico, poucas vendas, está dando prejuízo, e você vai anotar o interesse. Quais são os interesses que você usou na campanha, para fazer essa campanha? Né? Interesses são os interesses do seu público. É uma parte que tem ali na meta para você escolher. Você vai colocar os interesses. Por exemplo, você está fazendo um curso de meditação, os interesses são em budismo, meditação, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Você tem que fazer esse registro e você tem que fazer campanhas menores. Porque uma coisa que acontece muito comum, principalmente o empreendedor que está iniciando, ele precisa
de resultado rápido, porque ele não tem verba, ele não tem dinheiro, e ele tem a expectativa de fazer muitas vendas. E o que ele pensa na cabeça dele? Bom, eu vou chegar e vou investir o máximo de dinheiro aqui, porque eu investindo uma boa grana, eu vou ter mais vendas. É um pensamento que ele entende que quanto mais dinheiro ele investir, mais ele vai vender. Só que esse pensamento é errado. Por quê? Porque ele ainda não testou, ele ainda não anotou, ele ainda não verificou, ele ainda não se certificou se aquilo que ele está fazendo realmente é o certo. Então, a jogada está nisso aqui. Você investe pouquinho numa campanha apenas para testar. Aí você vai ver os resultados. Você gostou dos resultados? Não importa que foi uma ou duas ou três vendas. Depende. Depende de quanto você investiu. Às vezes uma venda, dependendo do investimento que você fez, é um resultado fabuloso. O que estamos falando aqui é sobre testar. Então você olhou e falou, poxa, pelo que eu investi aqui, 5 vendas, tá ótimo. Agora sim, você testou o seu público, você testou os seus anúncios e você vai ter condições de, na próxima campanha dos seus anúncios, você pôr uma verba maior. Porque aí não vai ser mais achismo, aí você não vai mais criar campanha na sorte, sem saber o que vai acontecer. Você já tem um indício de que aquela campanha vai dar certo e que se ela vendeu 5, nesse teste que você fez, provavelmente ela vai vender o dobro no próximo. Tá? Então, é exatamente assim que a coisa funciona. Então, vamos lá. Resumindo, a parada é o seguinte, descobrir o público certo é muito simples. Você só precisa perguntar, quem é que mais precisa do meu produto? Quem que é esse grupo específico com quem eu vou falar? Quem que é o grupo o qual o meu produto pode realmente gerar uma transformação mais poderosa na vida deles? E aí, a segunda coisa que você vai descobrir é onde eles estão. E depois que você descobriu, você vai ficar sempre de olho, vai ficar fazendo anotações, vai ficar criando em cima do que você está descobrindo nos comentários, nos problemas que eles deixam nos comentários, nas dores, nos desejos, nas ansiedades, nos medos, tudo que você está vendo ali do seu público, você vai transformar isso em anúncios. E a terceira etapa, finalmente, você vai ajustar isso sempre, tá bom? Então, se você curtiu aí esse vídeo, inscreve-se aí no meu canal para aprender mais técnicas como essa e criar anúncios online que vendem todos os dias.